A paz de Deus eterno seja com todos. Bom dia. Nessa manhã, eu quero agradecer a Deus pela sua presença aqui ao vivo. Quero agradecer a Deus também por todos aqueles que vierem a assistir esse vídeo. E quero pedir um favor a vocês. Se essa mensagem fizer sentido para você, se ao final dessa mensagem você se sentir tocado pelo Senhor, você se sentir abençoado, eu quero te pedir um favor. Em nome de Jesus, compartilhe esse vídeo, essa mensagem, nas suas redes sociais. Em nome de Jesus, para que outras pessoas também possam receber, possam ser consoladas de Deus com a mesma consolação com que Deus estará consolando a sua vida nessa manhã. Amém? Deus abençoe. Vamos orar. Quero te convidar para você curvar a sua cabeça nesse momento. Você está orando comigo. Amantíssimo Deus, eterno Pai, Deus eterno, altíssimo e todo-poderoso, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel. Em nome do Senhor Jesus, pedimos a Ti, Senhor, que o Senhor abra o nosso entendimento nesta manhã. O Senhor nos dê a palavra de graça. O Senhor nos oriente daquilo que devemos falar. Que seja a voz de Deus e não de homem, para que esta palavra alcance os seus objetivos, pelos quais o Senhor a revelou ao coração do nosso irmão e pelos quais o Senhor estará usando este vaso para que essa mensagem seja comunicada aos corações dos irmãos. Nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus de Nazaré, o Cristo. Amém. Bom, meus amados, o nosso texto começa, então, em Êxodo, no capítulo 25, no versículo 8, que diz o seguinte: E me farão um santuário, e habitarei no meio deles. Então, essa passagem aqui nos mostra que Deus não está pedindo para fazer templo. Deus está pedindo para fazer santuário. Templo e santuário, tanto no hebraico quanto no grego, são palavras diferentes. O templo é a construção total, completa. E o santuário é a parte especial do templo, onde ficava colocado, reservado para a divindade estar ali. No caso do templo grego, o templo grego, a parte inteira do templo grego se chamava Hieron. E a parte interna do templo se chamava Naos. Então, o templo era um só, porém, ele podia ter tantos Naos quanto fossem necessários. Isso existe até hoje nas ruínas lá das cidades gregas, nas ruínas lá da Turquia, Éfeso, enfim. Está lá até hoje e isso não cabe discussão. No caso do tabernáculo, nós vamos entender que nós estamos falando aqui, nesse texto, é a época do tabernáculo. Então, o tabernáculo foi aquele templo móvel que Deus revela para Moisés. E ali, a partir do primeiro momento em que Moisés sobe até um monte, Deus vai revelando para ele todas as partes do tabernáculo, tudo que era necessário, tudo que precisava para que ele construísse o tabernáculo. E, no fim, quando Moisés desce, ocorre aquele episódio do bezerro de ouro, os idólatras são punidos com morte. Moisés pede para que o Senhor, a presença do Senhor fosse com eles. Porque Moisés viu como era, o que acontecia com as pessoas na ausência da presença de Deus. Então, eles começaram a construir o tabernáculo
E a partir dali, então, o Senhor começa a governar a jornada daquele povo. E aí você vai me dizer assim, pastor Adeli, o que isso tem a ver com o casamento? Eu digo para você, tem tudo a ver com o casamento. E aí nós vamos falar um pouco de etimologia. No caso do santuário, a parte mais reservada, que chamava Sagrado de Todos os Sagrados, Santíssimo dos Santíssimos, era o lugar onde ficava a Arca da Aliança. E ali, de cima da Arca da Aliança, ali onde ficava a tampa da arca, que se chamava propiciatório, Deus se manifestava ali ao sumo sacerdote uma vez por ano, numa data especial chamada de Yom Kippur. Yom Kippur significa dia da expiação. Kippur, expiação. Yom, dia. Então, dia da expiação. O sacerdote entrava ali no Santo dos Santos e fazia uma expiação pelo povo. Expiação significa o quê? Expiar os pecados, tentar resgatar, tentar aplacar a ira de Deus. Era isso. Então, naquele lugarzinho ali, é que ficava, então, o Sagrado dos Sagrados, o Santo dos Santos. E é isso aí que nós chamamos de santuário. Isso que nós chamamos de santuário. E hoje, depois de um tempo, depois de Deus ter usado a vida de Jeremias vai falar, eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei um novo concerto com o meu povo, o povo de Israel, o povo de Judá, e não conforme fiz com seus pais, quando eu os desposei. Veja bem, o Senhor usa esta palavra, quando eu os desposei. Então, Deus está falando ali com o profeta, ele diz, e essa será a nova aliança que farei com o meu povo. Eu escreverei a minha lei e a porei no seu interior. Olha bem. E eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Em linhas gerais, é isso. Então Deus está falando de pegar a lei, que no início foram escritas em tábuas de pedra, que depois passou para pergaminho, depois passou para papiro, depois passou para papel. Ele estava falando em colocar isso dentro, no coração das pessoas. E o apóstolo Paulo vai falar, concordante com isso, ele vai falar isso também. Ele vai dizer assim, e é manifesto, já é manifesto, que vós sois cartas de Cristo, escrita não nas tábuas de pedra, mas nas tábuas da carne, do coração. Ok, muito bem. A palavra, nós vamos entender isso. A palavra que dá o nome ao santuário, essa palavra, ela tem tudo a ver, a gente vê a ligação com o casamento. Santuário, e a gente tem que recorrer ao hebraico e não ao grego, santuário em hebraico se chama, vem da palavra mikdash. Mikdash. O casamento hebraico vem da palavra Kiddushim. Essa palavra Kiddushim deriva de duas outras palavras, Kedushá, que significa santidade, e que vem do substantivo Kadosh, que significa santo. Santo. Então, os irmãos observem bem, a raiz primária da palavra santidade é a mesma raiz primária da palavra casamento. Olha que bacana, hein? Tudo a ver. Tudo a ver. O nosso tema de hoje é o casamento e o santuário. Bom, em primeiro lugar, é importante nós entendermos que Deus fez o primeiro casamento
Sim, quando Deus fez o homem da terra, do chão. Mas depois Deus viu que o homem estava sozinho, estava se sentindo solitário. Então Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora. O que Deus faz? Por que Deus não fez a mulher do pó do chão? Não fez. Ele falou ajudadora. Ajudadora, com a mesma substância, feita a partir da mesma substância. E aí, como Deus queria que esses dois fossem tão integrados, que eles fossem tão completos, que Deus faz o quê? Deus faz a mulher da costela. Isso todo mundo está cansado de saber. Não vou ficar repetindo o texto bíblico aqui. Está lá no Gênesis. Mas o importante é nós entendermos por que Deus vai fazer isso. Então, primeiro, Deus começa mostrando que não é bom que o homem esteja sozinho. Não é bom. O homem fica suscetível. O homem sozinho, na realidade, ele não se completa. E aí ele pega a mulher e faz a costela. Por quê? Irmãos, qual o papel da costela? Observem bem. A costela, ela é colocada estrategicamente aqui, neste ponto aqui do nosso corpo, aonde ficam as principais vísceras e aonde fica o nosso órgão vital, o coração. Então, para você chegar ao teu coração, para o cirurgião chegar até o coração, ele primeiro tem que extrair, ele tem que retrair a costela, porque senão não chega lá. Então Deus, ele nos dá esse recado. Ele faz a mulher da costela. E se você arrancar a costela do corpo humano, o que acontece com o corpo humano? Ele desaba, porque não tem estrutura para ficar firme. Vamos entendendo. A gente já começa, você já está me entendendo aí. Nós estamos falando de Deus fazendo a mulher. Então, Deus não fez a mulher do pé, do osso do pé, para ela não ser pisada. Deus não fez a mulher do osso da coluna lá atrás, para a mulher andar atrás, ficar para trás. Deus não fez a mulher do osso do crânio para ela não ficar disputando. Deus fez a mulher da costela. Aqui, ó. Está junto aqui, ó. Ajudando a afirmar, ajudando a segurar, ajudando a proteger, a manter a integridade dos órgãos principais do organismo. Interessante isso, né? Muito interessante. Então, irmãos, aí a gente começa a observar que existe uma importância. A mulher não tem que ficar disputando com o homem não tem que ficar pisando na mulher. Os dois se completam. Por isso, depois que Deus fez a mulher, o Senhor disse o seguinte: portanto, deixará o homem a seu pai, sua mãe, se unirá à sua mulher, e juntos serão uma só carne. Puxa vida, aí começa a fazer sentido. Começa a fazer sentido. As coisas começam a fazer sentido. E é importante nós entendermos isso. Eu preciso aqui explicar com muita calma para você poder entender, porque a gente tem muita coisa que falar. Muitas coisas. Mas eu vou falar só o essencial, tá, irmãos? Eu vou fazer um resuminho do resumo. Vou falar só o essencial. Então, nesse começo, a gente já começou a entender que quem casa é Deus. O casamento que nós conhecemos hoje é apenas uma certidão de casamento, uma oficialização, ou seja, é o homem reconhecendo
E este reconhecimento fica registrado no órgão do Estado organizado que aquela pessoa, aquelas duas pessoas, passaram a ter compromissos que estão escritos na lei. Então, se dá uma certidão deste registro que foi feita uma união. É isso. Muita gente pensa que casamento é ir no cartório, ir lá e assinar o papel, o contrato de casamento. Não, quem faz o casamento é Deus. As pessoas podem até fazer isso. Porém, se Deus não tiver no negócio, não vai adiante. E aí, uma vez eu estava numa reunião, numa determinada igreja, e o pastor fez essa pergunta. Que pergunta que o pastor fez? Por que é bom casar na presença de Deus? Era uma reunião de jovens, muitos ali noivos até, muitos namorando, obviamente. E aí muitos responderam, é bom casar na presença de Deus porque Deus abençoa, certo? E quando dá errado? Aí começa o problema. Quando dá errado, as pessoas, a tendência do homem é fugir da sua responsabilidade. Essa é a tendência do homem. Fugir da sua responsabilidade. E aí, o primeiro que ele pega para responsabilizar, para botar no seu lugar, é Deus. Meu casamento está mal, por que Deus permitiu isso? Eu escutei isso de uma irmã que me falou, mas por que Deus permite isso, pastor Ademir? Eu casei na igreja, casei na presença de Deus. Por que Deus permitiu isso? Volta aqui no Êxodo e lê. E me farão um santuário e habitarei no meio de vós. Observe bem, a atitude tem que ser nossa. E Deus vem e corresponde à nossa atitude. Quem tem que construir o santuário somos nós. Então, as pessoas estão se equivocando. Outro dia, tratando com um casal aqui, interessante como Deus me manda casais. Tratando com um casal aqui, o irmão está falando, pastor, não quero saber mais disso, não sei nem por que eu casei, já nem sei mais, o que eu sabia, agora já não tenho mais certeza, me deram uma caixa de surpresa, agora eu abri e não estou entendendo nada. É como se ele estivesse falando que ele comprou um produto e o produto veio sem manual de instruções. Misericórdia. E aí eu fui conversar com a irmã falou a mesma coisa. Falou a mesma coisa, isso é muito complicado. As pessoas estão casando e aí você pergunta, você casou por quê? Eu casei para ser feliz. Aí você pergunta para o outro, por que você casou? Eu casei para ser feliz, eu tô triste, estou infeliz, e está brigando todo dia, blá, 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 blá. As pessoas estão casando pelos motivos errados. Na realidade não é um motivo errado, é um motivo equivocado. Você casa, as pessoas casam para fazer o outro feliz. Você casa para fazer o outro feliz. Você não casa para ser feliz. É uma responsabilidade que você assume de se unir àquela pessoa e ser um. Gente, isso é muito complicado. É muito complicado. Vocês imaginem bem como é complicado o olheiro pegar um barro, juntar com uma outra substância, com a água, para formar um outro objeto. São duas coisas totalmente diferentes, o barro e a água. E assim somos nós. Nós somos diferentes. Porém, na nossa essência, Deus fez o homem para a mulher e a mulher para o homem. Os dois sozinhos são incompletos. Os dois se completam. E é por isso que formam um só. Agora vamos voltar para o raciocínio.
Por que é bom casar na presença de Deus? Só é bom você casar na presença de Deus quando você cumpre os seus votos. Quando você constrói o santuário. Aí a coisa começa a complicar. Porque para construir o santuário, se você começar a ler o Êxodo, capítulo 25 para frente, principalmente o capítulo 33, você vai começar a ver que Deus primeiro capacitou as pessoas para que elas pudessem realizar trabalhos que elas nunca haviam feito. Deus capacitou as mulheres em tecer. Olha bem, Deus não deu esse trabalho para os homens. Deus deu esse trabalho para as mulheres. Capacitou os homens em produzir joias a partir de ouro, de metais preciosos, ouro, prata, cobre, esses materiais que se encontravam no tabernáculo. Mas as mulheres, elas teciam. Aí quando você pega o paleo-hebraico é aquele hebraico bem arcaico. E aí você vai ver que o povo hebreu chamava a mãe de Imá. Mãe e mulher têm quase a mesma raiz no hebraico. Mulher é Hayá, significa vida. Mas quando você pega a raiz da palavra mãe, você vai ver que ela tem duas palavras do hebraico, duas letras do hebraico, e essas letras do hebraico eram representadas por sinais. Esses sinais tinham uma origem. Então, um dos sinais era uma espécie de um animal. A mãe, ela tinha esse significado. Por quê? Porque eles pegavam a pele de um animal, colocavam numa bacia de água, deixavam ela ficar ali quase se desmanchando. Depois pegavam aquele líquido, usavam aquele líquido para colocar na estaca da tenda. Então, além de pegar aquela pele daquele animal, o produto da pele daquele animal era usado para segurar, não adiantava só amarrar, tinha que estar grudado. Então a palavra mãe do hebraico tem o sentido de aquela que junta, aquela que está na estrutura central. A mãe é aquela que junta, a esposa é aquela que junta. Como que diz a palavra no livro de Provérbios? A mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola a destrói com as próprias mãos. Até aqui está bacana. E eu depois falei do vaso. Eu disse que são duas substâncias que vão dar forma para o vaso, que o oleiro usa. Assim somos nós. Somos duas pessoas completamente diferentes, vivemos em ambientes diferentes, costumes diferentes, mentalidades diferentes, manias diferentes, e de repente você junta esses dois para ter que formar um só. Ora, não é fácil. Porém, a reação química que existe entre a água, as moléculas da água e as moléculas do barro ajudam a formar o vaso. Mas precisa ser lançado no fogo. Por isso, todo casamento sempre vai passar por etapas de ajuste. Sempre vai passar por etapas de ajuste. Para que ele se consolide, para que os dois se transformem em um só. O meu casamento passou por isso. Meu Deus do céu, quantas pessoas devem estar me assistindo aí que acompanharam, alguns mais íntimos, acompanharam problemas que eu tive no meu casamento. Quase quebrou o vaso. Eu até posso dizer que quebrou, mas Jeová pegou, levou para o oleiro e fez de novo. E saiu um vaso mais forte. Então,
É assim que acontece. Dois formam um. Mas essa formação depende do esforço dos dois. Não depende só de um. Depende do esforço dos dois. São duas individualidades totalmente diferentes que vão se unir para formar uma só mentalidade, um só raciocínio. Então isso é muito interessante, irmãos, muito interessante mesmo. Como que a gente aprende olhando para a Bíblia? A Bíblia tem todas as respostas que a gente precisa. Todas. E aí começam os problemas. O problema é que um quer sempre cobrar do outro, a responsabilidade maior é sempre do outro, o outro é que é o culpado, ele nunca olha para ele. Quantas vezes você já olhou para o seu umbigo? Difícil, né? Pois é. Mas olha sempre para o umbigo do outro. Esse é que é o problema. Então, a gente começa a observar, irmãos, no casamento, Deus só vai habitar no casamento quando você construir dentro do seu casamento um santuário. Começou a entender como é que faz sentido? Deus não vai de graça para o casamento. Você casa perante o Senhor. A partir daquele momento, começa a contagem regressiva. Você começa a construir um santuário. E falar em construir um santuário, você começa a entender que é necessário trazer a presença. O que essa palavra tinha a ver com o santuário? O santuário tinha a ver com a palavra Shechaniah. Shechaniah é uma palavra composta do verbo Shechan, ou Shahan, que significa presença, e Iá, que é a abreviatura de Iavé. Então Shechaniah é a presença de Deus, presença de Iavé. É o que as pessoas falam no português tupiniquim, Shekinah. Exatamente. A Shekinah, ela estava em cima da onde? Ela começava aonde? Ela ficava no sagrado dos sagrados, no santo dos santos, no santíssimo. E ela começava na tampa, onde ficavam os dois querubins, um de frente para o outro, de cabeça baixa, com as asas fechando uma na outra, assim, quase igual a minha mão está assim. O sumo sacerdote pingava, gotejava o sangue do cordeiro que tinha sido sacrificado lá fora. Aquilo gerava uma fumaça, irmãos. Mas não era uma fumaça de churrasco, aquela fumaça que você faz com lixo, não. Era uma fumaça iluminada. Era uma fumaça que nela emanava uma luz, e ela ia tomando todas as partes do templo. Tinha a parte do Santo dos Santos, o lugar santo, e a parte de fora, que era o átrio. A fumaça tomava aquilo tudo, e aquilo era iluminado. As pessoas ficavam apavoradas quando viam aquilo e sabiam que era a Shechaniah. A presença de Deus estava ali. Ninguém ficava em pé porque ninguém conseguia enxergar nada. Para que isso acontecesse, irmãos, era necessário que a Arca da Aliança estivesse ali. E quem nos fala a Arca da Aliança? Nos fala da presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha bem, tudo isso tem que estar no nosso casamento. Quantas vezes eu falei com a minha esposa, a gente passando por diversas situações, provas e provações, e eu ia para a beirada da cama, falava com ela, amor, ele aqui do meu lado, vamos orar. Dava as mãos com ela e a gente orava e a gente se revezava nas madrugadas. Está trazendo a presença, a Shechaniah, para dentro do casamento. Então, você trazer a presença de Deus para o casamento exige atitude dos dois. Exige o esforço, molécula de água, molécula do barro, para fazer um único vaso. Exige
a costela não é rejeitada pelo corpo. Então, esse é o começo. Você começa a construir o santuário. E o santuário, ele tinha a parte externa dele, que não era de concreto, não era uma muralha. Era feita de quê, irmãos? Linho fino retorcido. Olha bem, isso nos fala do quê? Linho branco. Olha a luta que aqueles levitas tinham. Levita não era para cantar não, tá? Levita era para trabalhar, suava pra caramba. Hoje que inventaram esse negócio de levita ser cantor. O original mesmo dos levitas era trabalho, trabalho, trabalho. Como diz os nossos irmãos castelhanos, trabalho, trabalho, trabalho. Então, os levitas tinham um trabalho danado, porque o linho não podia estar sujo, não podia estar rasgado, nada, nada, nada. Primeira coisa que a gente entende disso, irmãos, Deus não coloca impedimento para a gente se chegar até Ele. Qualquer um podia ultrapassar aquilo lá. Qualquer um. Deus não bota impedimento. E outra, o que nos diferencia do exterior, do mundo lá fora, é uma coisa chamada Kadosh, santidade. É a nossa santidade. E o que significa santidade? Dedicação exclusiva para algo ou para alguém. O casamento tem isso. Você se une à pessoa para você se dedicar a ela. Cristo se entregou por amor à sua igreja, que ele fez do seu próprio corpo. A igreja é o corpo de Cristo. Ninguém maltrata o próprio corpo. Assim o apóstolo fala, quando ele está falando para os casados. Ninguém maltrata. A mulher não tem poder sobre o próprio corpo, mas tem o marido. E o marido não tem poder sobre o próprio corpo, mas tem a sua mulher. Marido pague à mulher a devida benevolência. O que você entende como benevolência? Tudo. Carinho, amor, correção, entendimento. E aí nós chegamos numa parte que eu considero essencial para o dia a dia dos casados. Abre a sua palavra lá na primeira carta de Pedro, no capítulo 3. Abriu? Pois bem. As pessoas gostam muito de ler o versículo 1, que diz assim: semelhantemente vós, mulheres, sede sujeitas ao vosso próprio marido, para que também, se algum não obedece à palavra pelo procedimento da sua mulher, seja ganho sem palavra. Bom, as pessoas gostam da primeira parte do primeiro versículo do capítulo 3 de 1 Pedro. Ou seja, semelhantemente, vós, mulheres, sede sujeitas a vossos maridos. 1 Coríntios 7, Colossenses 3,18 vão falar a mesma coisa. Mas aqui é o apóstolo Pedro que está falando. Pedro foi casado. Pedro tinha sogra. Pedro amava a sogra dele a tal ponto que a sogra dele adoeceu e ele foi correndo atrás de Jesus. A sogra morava com ele. E hoje, lá em Cafarnaum, existe um sítio arqueológico onde foi construída uma igreja no século II ou século III, que eles dizem que era a casa da sogra de Pedro. Jesus foi lá e curou a sogra de Pedro. Então, o cara que estava falando aqui era um camarada que entendia de casamento. Mas as pessoas gostam muito dessa parte. E vós, mulheres, sede sujeitas ao vosso marido. Aí, quando você vai olhar essa palavra, sujeita, gatinha, ô minha filha, que bom que você está aqui com a gente. Bom dia, filha. Que bom. Até que enfim o Rafael entrou, está aí com a gente também. Bom dia, Rafael. Muito obrigado pela sua sugestão, tá, meu filho? Então, quando a gente vai olhar essa palavra sujeição, o grego, nós vemos aqui hipotasso.
hipotasso. É uma palavra composta. Hipo quer dizer estar sob, debaixo. E tasso significa organizar, arranjar. Muito bem. E aí, quando você está tratando com as pessoas, irmãos, essas informações todas vêm na nossa cabeça. É uma salada que você tem que organizar para poder dar para as pessoas se alimentarem. Olha que trabalho que um pastor tem. E aí, o irmão falando, porque eu não fui criado desse jeito, porque mulher não vai me mandar não, porque eu não nasci para ser mandado por mulher, a Bíblia diz que a mulher tem que se sujeitar ao homem. Espera aí, o que eu falei no começo? Deus não fez a mulher do osso do pé para ser pisada, nem fez a mulher do osso da coluna para ficar atrás, para ser arrastada, mas também não fez do osso do crânio para ficar em disputa com o marido. Agora eu quero que você leia o versículo 7. Versículo 7 diz assim: igualmente vós, estou falando de 1 Pedro capítulo 3, tá? Igualmente vós, maridos, coabitai com ela com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais frágil, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça, da vida. Então nós falamos que o nome mulher, Hayá, no hebraico, significa vida. Ok. Para que não sejam impedidas as vossas orações. Olha, irmãos, tem gente que fala que Deus é machista, sinceramente. Não tem na Bíblia outra passagem relacionada com relação a relacionamento que estabeleça uma punição tão clara como tem aqui. E teve uma determinada pessoa que eu mostrei esse versículo aqui. Essa pessoa disse assim: pastor, eu nunca li isso na minha vida. Isso aqui para mim é muito difícil. Eu falei: ok, vaso, é difícil, mas se Deus botou aí, é para você obedecer. É para nós obedecermos. Irmãos, tinha uma época que eu começava a discutir muito com a minha esposa. E aí minha esposa acabou lendo esse treco aqui. Sabe o que ela fazia? Ela dizia: tá bom, ok. Você está querendo me obrigar a fazer isso? Eu não estou concordando, certo? Não tem problema. Eu vou reclamar com o Senhor. Ai, misericórdia. Ela falava assim comigo: eu vou reclamar com o Senhor. Você está brigando muito comigo. Olha, irmãos, era uma luta. Eu entrava numa luta. Porque está escrito aqui: para que não sejam impedidas as vossas orações. Como é que você vai falar com Deus? Como é que você, principalmente para quem trabalha no Evangelho, irmãos, o Senhor tem que te ouvir. Mas você está com pendência dentro de casa. Tem irmãos que estão sendo mal sucedidos na obra. Tem irmãos que estão sendo mal sucedidos em outras áreas das suas vidas. Por quê? Porque estão com a sua casa pendente. O que o profeta falou para o rei Ezequias? Olha, bota em ordem a tua casa, porque certamente morrerás e não viverás. A gente tem que botar a nossa casa em ordem. E para botar a nossa casa em ordem, a gente precisa construir um santuário, trazer a Shahaniá de Deus, trazer a presença de Deus. Como é que a gente traz a presença de Deus para dentro da nossa casa? De que maneira? Trazendo a palavra de Deus para dentro do nosso casamento. Conhecendo a palavra de Deus. Obedecendo a palavra de Deus no nosso casamento. No meu e no seu. Cada dia que passa a gente aprende uma coisa nova. Então esse irmão falando, porque mulher não vai mandar, porque o homem é o cabeça do casal. Irmão, o homem é o cabeça, mas não é o chifre do casal. Veja bem, o homem é a cabeça, mas não é o chifre. O homem é a cabeça da família, como Cristo é o cabeça da igreja. Então observe bem. Pedro colocou no versículo 1, e vós, mulheres, sede sujeitas.
a vosso marido. Eu acabei de explicar o que é a sujeição. É você estar debaixo de um arranjo, debaixo de uma organização. E vós, maridos, coabitai com vossas mulheres com entendimento. Entendimento. Vai habitar com ela no original. Grego significa em acordo, negociar. Então a palavra para os casados é negociação. Você vai negociar sempre, tudo. Amor, você pode fazer isso assim? Igual ontem eu fui para o culto lá no Vale dos Livros, o popular Amor do Sabão. Fizemos o culto lá livre. Gente, aqueles, olha, que bênção. Fizemos o nosso primeiro culto, nosso segundo culto. E eu perguntei à minha esposa, escuta, amor, você poderia ir comigo lá no culto? Ela disse, amor, hoje... Ela nem disse não, olha bem, olha a sabedoria. Ela disse assim, pode ser o próximo? É que ela fala o quê, irmão? Tu vai falar o quê com uma figura dessa, com uma resposta dessa? Não tem. Ninguém que exista. Eu adoro isso. Eu adoro quando ela me convence. Adoro. Porque é muito lindo a sabedoria. É muito lindo porque a sabedoria não vem do ser humano. A sabedoria vem do alto, vem do Senhor. Palavra de sabedoria é um dom espiritual. 1 Coríntios 11, 7. Então, eu acho isso lindo. Lindo. Ela disse, amor, dá para ser o próximo? Eu disse, claro! Isso é uma ordem. Irmão, o ser humano, quando ele pede, ele acaba mandando. Entende? Então o homem não é o chifre do casal, entenda isso. Eu sei que os homens vão ver esse vídeo, vão assistir esse vídeo. Eu quero dizer para você, meu irmão, você não é o chifre do casal. Você é a cabeça. Cabeça pensa, o centro da organização. Por isso que a mulher era sujeita. Veja bem, você entra em entendimento com a sua mulher e ela se sujeita a você por esse entendimento. Encaixou. Encaixou. Fechou. Trouxe santidade. Trouxe Deus para dentro do casamento. Por quê? Porque Deus é amor. E Ele fez o homem para a mulher para que juntos formassem uma só carne. Veja bem, você também precisa respeitar o outro que ainda vive, a sua esposa, para que um possa ter uma vida. Às vezes é necessário você dar um espaço. E veja bem, a Bíblia não diz só entendimento. A Bíblia fala em você dar honra. Honra. O que é honra? Homenagear. É você reconhecer a importância que este ser humano tem na sua vida. Que este vaso que Deus te deu é para você cuidar, não é para você bater, não é para você destruir, não é para você pisar. É para você cuidar. Todos os dias. Com a sua própria vida, porque o próprio apóstolo diz, marido é o mesmo corpo, juntos formarão uma só carne. Quem é que maltrata o seu próprio corpo? Como que você gostaria de ser tratado? Se você olhasse no espelho, você se trataria da mesma forma como você trata outras pessoas? Você gostaria de você tratar você mesmo assim? Claro que não. Mas quando diz respeito à mulher, então é essencial que você trate ela melhor do que você trata você mesmo. Dê a ela a honra que você acha que você merece. Ou se você entende que você não merece honra nenhuma, então dá para ela o que ela merece. Não é só merece, é um dever que nós temos. Ter entendimento com a esposa e dar honra a ela. Mas tem maridos que maltratam a esposa, fazem questão
de falar. Eu ontem escutei uma coisa que eu fiquei tão desesperado. Sim, tia Cleusa, a mulher tem que estar junto com o marido de joelhos. Ele servo no comando, ela companheira. E não manda a chuva. Amém. Não manda a chuva. Amém. Então, irmãos, veja bem. Eu só vou falar a propósito disso que a tia Cleusa falou aqui. Daqui a pouco eu vou falar uma coisa muito interessante, tá? Esse negócio dos dois, de santuário. Olha bem. O marido é o sacerdote da casa. O que o sacerdote fazia? O sacerdote cumpria todas as determinações da Torá, da lei de Moisés. Cabia a ele cumprir os rituais. Cabia a ele presidir os rituais. Porém, a manifestação do Senhor vinha através da arca. Então, o marido é o sacerdote da casa. Porém, a esposa é a profetisa. A esposa, Deus deu à esposa a sensibilidade. Aquela sensibilidade. Olha, irmãos, eu já tive experiência com isso. Dolorosas. Aprendi da pior forma possível. Aprendi errando. Toda vez que minha esposa chegava para mim e dizia: olha, não faz isso, isso não vai dar certo. Mas amor, tá aqui. Eu já começava a buscar negociar, né? É o jeito. E de professora, advogada, eu já ia. Ela dizia: eu não sei porquê. Alguma coisa está me dizendo que isso não vai dar certo. E não deu. Não deu. Então, o marido é o sacerdote da casa, mas a esposa é a profecia. É Deus ver quem está mais disponível. E normalmente as mulheres, elas têm mais sensibilidade, então o Espírito usa mais. E tem homens que são muito usados, amém. Mas nós estamos falando de casamento. Casa, intimidade, dia a dia. Tá? Entende isso? Então, ontem escutei uma coisa que eu fiquei horrorizado. Um pai foi visitar uma filha, ficou do lado de fora da casa, a filha foi ver o pai, aí disse para o pai: pai, eu estou precisando dos remédios, eu estou assim, passado. Ele olhou para a menina e disse assim: olha, você vai acabar igualzinho sua mãe, sendo limpadora de privada. A menina baixou a cabeça, voltou para casa, abraçou a mãe, chorando, e disse: poxa, mãe, você é tão porca assim. Meu pai disse que eu vou acabar igual você, sendo limpadora de privada. Irmãos, isso é muito, mas muito triste, muito degradante. E eu vou dizer, eu disse para essa irmã, sabe o que eu falei para ela? Falei: não fica triste, não. A mão do Senhor vai pesar sobre a cabeça deste varão. Sobre cada palavra que ele disse para te depreciar, para te rebaixar, para te desonrar. Cada palavra dessa vai cair sobre a cabeça dele. Ele é que vai acabar dessa maneira. Para desespero dele, para a honra e glória do nosso Deus. Porque o nosso Deus, acima de tudo, é justo. Então, irmãos, o que a gente vê é que tem que ter. A mulher se sujeita ao marido, na medida em que ele se entende com ela. Está escrito aqui. E se não tiver entendimento, olha, você não tem outra chance. Desiste de ser evangélico. Porque Deus não vai te ouvir. Não vai te ouvir. Deus não vai ouvir. Eu vejo muitas pessoas que têm pendência dentro de casa, estão na igreja, falando coisas na igreja, entregando profecias na igreja. Na verdade, são profetadas. É adivinhação pura. Se é que pode adivinhar alguma coisa. Por quê? Porque está sem estrutura. A estrutura dele está faltando. A base dele não tem. A retaguarda dele não tem.
ele não é o cabeça, ele não exerce a organização, a gerência. O marido é o gerente da casa. E essa gerência não tem que ser só do marido não, tá, irmão? Essa gerência pode ser exercida pela esposa também. Porém, os dois precisam estar juntos. O marido que se omite da gerência da casa, a firma não vai bem. A empresa não vai bem. Porque é para ser junto. Certa vez eu atendendo um casal, sempre um casal. É o que Deus faz na vida da gente. Eu disse para o irmão, irmão, você vai ficar nos negócios. Você vai continuar fazendo as viagens. Sabe por que você não está conseguindo alcançar suas metas? Porque você tem que deixar a sua esposa lidar com o pessoal das suas lojas. Ela tem a sensibilidade, ela tem o entendimento. O Espírito vai falar com ela, isso aqui presta, isso aqui não presta. Se ela disser para você, tem que dispensar, tem que demitir, demite, irmão, não discute não. Porque ela tem a sensibilidade profética de Deus, está nas mãos da mulher. Entende? Então, olha bem como eles começaram a fazer. A irmã assumiu a gerência de pessoal das lojas e ele ficou só viajando, ele não esquentava mais a cabeça. Às vezes eu recebi um telefonema de algum funcionário, porque a irmã fulana, porque a dona fulana falou isso, a dona fulana falou aquilo. Sabe o que ele dizia? Aqui, fulano, não liga para mim não, tá? Essa parte de pessoal, ela é a responsável, única, exclusiva, absoluta. O que ela fizer está feito. Porque nós temos uma sociedade. Nós somos sócios. Olha que coisa bacana. Então, para encerrar aqui, o versículo-chave de tudo isso que nós estamos falando é esse aqui. Entendimento. Se buscar entendimento, você se redimir. Olha, irmãos, tem gente que está dentro da igreja, que vai a culto, que ouve a palavra, que chora. Tem outros que pregam, tem outros que quer dar conselho para os outros, tem outros que querem entregar profecia, revelação, mas dentro de casa ele é incapaz de perdoar um familiar que errou com ele. Dentro de casa ele é incapaz de perdoar uma derrapada que deram com ele. Dentro de casa, ele é incapaz de deixar passar. Esse é o sentido da palavra perdão. Deixa passar. A Bíblia diz sobre vingança, sabe o quê? O Senhor diz, minha é a vingança, e eu recompensarei ao tempo que resvalar o teu pé. Deixa o Senhor, mas nós temos que deixar passar. Imagina se Deus tratasse com a gente da mesma forma como a gente trata com os outros. Imagina bem. Olha o que seria na nossa vida. Quando Jesus nos ensina a oração, que era tradicional, que os fariseus transmitiram para o povo de Israel, Jesus nos lembra dessa oração. Ele diz, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos devem. Em outras traduções diz, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. Quando eu vou orar, sabe o que eu faço, irmãos? Eu digo para o Senhor, Senhor, me perdoa os meus pecados, as minhas ofensas, meus erros, porque eu tenho me esforçado para perdoar os que erraram comigo. Então você tem que se esforçar, irmão, para você liberar perdão. Às vezes o problema é desse tamanho. Às vezes o que está faltando no seu casamento é você liberar perdão para sua esposa liberar perdão para você. Às vezes você liberar perdão para um filho, principalmente para um filho. Ou às vezes é um irmão, ou às vezes é um pai. Uma certa ocasião, eu estava perdendo a minha filha, minha primogênita, porque ela aprontou tanto comigo, e eu fiz tantas bobagens com a minha filha, que o resultado disso foi o pior possível.
E a gente não tinha um relacionamento. Então, quando eu chorava dos pés do Senhor, eu dizia: Senhor, eu não consigo me relacionar com a minha filha. Como que pode? Basta chegar um pé do outro, minha filha parece que é voando em cima de mim. Está sempre me agredindo e eu acabo respondendo: Senhor. Sabe o que o Senhor falou para mim? O Senhor disse para mim: ama. Aconteça o que acontecer, ama. Irmãos, depois dessa palavra que o Senhor falou para mim, eu vou dizer para os irmãos, eu coloquei um perdão para minha filha aqui dentro do meu coração. Eu disse: Senhor, a partir de hoje, qualquer coisa que a minha filha fizer, eu não vou revidar. E sabe o que a palavra de Deus fala a esse respeito? Depois eu me lembrei disso. Não deis a outrem um mal por mal, mas dê sempre a todos o bem. Então, eu estava fazendo errado com a minha própria filha. A partir dali, olha, eu apanhava, eu dizia: meu filho, eu não vou brigar com você. Eu vou porque eu te amo. Sou teu pai. Você é minha filha. Você é igual a mim. Eu falava isso com a minha filha. E hoje ela diz: pai, muito obrigado por você não ter desistido de mim. Muito obrigado. Então, irmãos, liberar perdão é fundamental também na nossa vida conjugal. Às vezes a pessoa falou uma coisa no momento errado, no momento que você não está raciocinando bem. A Bíblia diz: irai-vos, mas não pequeis. Não deixeis o sol se pôr sobre a ira. Porque se você dá lugar, o diabo vai entrar. Ele vai entrar e vai fazer um estrago. Todo mundo aqui adulto sabe disso. Então eu digo: a hora que alguém se inflamar, é hora do outro sair. Quando um se inflama, o outro tem que sair. Sai para deixar esfriar. É assim. Irmãos, nós já estamos aqui com 1h06. Dessa 1h06, nós levamos aqui alguns minutos para aguardar os irmãos chegarem. Eu espero que o essencial dessa palavra tenha ficado. Eu espero que a pessoa que estiver assistindo a esse vídeo entenda que o seu casamento, para ser abençoado por Deus, é responsabilidade só sua. Depende de uma coisa apenas: construa um santuário no seu casamento. Traga a presença de Deus para dentro do seu casamento e você vai ver Deus começar a agir no seu relacionamento também. Por quê? Porque nós também precisamos ter um relacionamento com Deus. O Senhor desposou Israel. Ele foi o esposo. Assim como Cristo é o esposo da igreja, assim como o marido está para a mulher. Então, é necessário que você entenda que você não se casou para ser feliz. Você se casou para fazer a sua mulher feliz. E que se você não entender isso, seu casamento vai se destruir. E se você teimar com isso, seu marido vai embora de casa e arruma uma mulher melhor do que você. A sua mulher vai ser sempre aos seus olhos a pior mulher possível. Porém, se ela for embora, ou se você for embora, ela arruma um marido melhor do que você, muito melhor. Não é isso que Deus quer. Não é isso que nós queremos. Porque a Bíblia diz que nós somos mais que vencedores. E sabe o que é ser mais que vencedor? É você saber que vai vencer antes mesmo da vitória chegar. Que essa palavra possa estar no seu coração. Agora eu quero pedir licença para vocês para fazer a nossa oração aqui. E quero pedir um favor a vocês. Se esse vídeo fez sentido para você, se essa palavra tocou, chegou no seu coração, na sua cabecinha, eu peço a você, em nome de Jesus, compartilhe esse vídeo no seu YouTube,
no seu Facebook, no seu Instagram, na sua rede social, para que outras pessoas também possam ter acesso a essa palavra. Eu sozinho não posso nada, mas os irmãos juntos, nós juntos, podemos abençoar muitas pessoas com a mesma bênção que Deus tem nos abençoado. Amém? Então, a minha oração esta manhã é que o Senhor te dê uma semana de vitórias. É que o Senhor te dê uma semana de portas abertas, de soluções. Que o Senhor te dê uma semana de boas novas, de notícias abençoadoras, de notícias edificantes na sua vida. Que o Senhor te dê uma semana de sustento, de provisão. A minha oração esta manhã é para que o Senhor Deus manifeste a sua presença na sua vida, no seu lar, na sua casa, no seu casamento, no seu relacionamento. Amantíssimo Deus, eterno Pai, Deus Altíssimo, eterno, todo-poderoso, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por essas palavras que o Senhor colocou nos nossos ouvidos essa manhã. Obrigado pela vida de cada um dos irmãos que estiveram aqui comigo esta manhã. E obrigado pela vida de cada um daqueles que estarão ouvindo essa mensagem nesse momento. Eu te peço em nome do Senhor Jesus que a tua bênção seja sobre eles, para livrar, para curar, para proteger, para defender, para guardar e para exaltar. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome do Messias Yeshua, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, o Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Graças a Deus. Muito obrigado de coração. Muito obrigado por vocês estarem aqui comigo. Quero agradecer você também que estiver vendo, assistindo esse vídeo. Quero te agradecer em nome de Jesus. Muito obrigado pela sua atenção. Muito obrigado pelas suas orações. Eu sei que tem uns irmãos que oram pelo meu ministério, que oram por mim. Louvado seja o nome do Senhor pelas suas orações. Muito obrigado. Eu quero desejar a todos que o Senhor abençoe a todos, rica, poderosa e abundantemente. Em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Amém.